Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PED de Química da quarta semana, volume 3. A primeira questão diz o seguinte: considere a afirmativa. A combustão de 1 mol de álcool etílico, produzindo CO2 e H2O, libera 325 quilocalorias. A equação química que corresponde a essa afirmativa é: como a gente está falando de combustão, então a gente tem uma reação entre o álcool etílico e o oxigênio, o O2, para produzir o CO2 e água. Notem o seguinte, a fórmula molecular do álcool etílico é C2H6O. A única alternativa que contempla isso é a alternativa B, tá? Então essa é a nossa alternativa correta. Porém, vamos olhar os outros elementos também para a gente aprender um pouquinho. Então, a combustão de 1 mol de álcool etílico, então eu estou falando da reação entre o C2H6O, que é o álcool etílico, líquido, né? Mais o O2, que é o oxigênio gasoso, vai produzir CO2 gasoso e água líquida. Isso a gente está falando em estado padrão. Em estado padrão, o álcool é líquido, o O2 é gás, o CO2 é gás e a água é líquida. Notem o seguinte, aqui diz libera 325 quilocalorias. Quando fala libera, significa que o processo é exotérmico. Portanto, o ΔH é menos 325 quilocalorias. Isso realmente corresponde à alternativa B. Na questão número 2, nós temos 5 equações termoquímicas e diz: dentre as equações citadas, tem ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão. Então, a questão quer saber quais dessas equações termoquímicas representam calor de formação e calor de combustão ao mesmo tempo. Lembrando, a combustão vai ser uma reação química entre um combustível e o O2. Na equação 1, nós temos grafite, que reage com H2 para produzir o metano, o CH4. Percebam que essa reação não é uma reação de combustão. Eu não tenho o O2 como sendo um dos reagentes. Porém, notem o seguinte, aqui eu tenho uma substância composta, que é o CH4, sendo formada por duas substâncias simples, grafite e o H2. Então, nesse caso, esse ΔH de menos 74,5 kJ por mol representa a entalpia de formação do gás metano a partir da grafite e do gás hidrogênio. Na equação número 2, eu tenho a reação entre a grafite e o O2 para produzir CO2. Nesse caso, a gente tem uma reação que é uma reação de combustão. Eu tenho aqui o combustível, carbono, na forma de grafite, reagindo com o oxigênio do ar para produzir CO2. Essa é uma reação de combustão que vai produzir apenas CO2, porque eu tenho apenas carbono no meu combustível, ok? Eu não tenho hidrogênio. Se tivesse hidrogênio, produziria água também. E esse processo também representa a formação do CO2. Eu tenho aqui o CO2 como sendo uma substância composta, sendo produzida a partir de grafite e de O2, que são substâncias simples. Logo, esse ΔH de menos 393,3 kJ por mol representam tanto o calor de formação do CO2 quanto a entalpia de combustão da grafite. 3. H2 mais meio O2 produzindo água. Então, aqui eu tenho o hidrogênio, que é um combustível, reagindo com o O2, que é o nosso comburente, produzindo água. Então, aqui eu também tenho uma reação de combustão. Eu tenho aqui um processo que representa a queima do gás hidrogênio. E notem o seguinte, eu tenho aqui a água sendo uma substância composta, produzida a partir de H2 e de O2, que são substâncias simples. Portanto, eu também tenho um processo que representa a formação do H2O. Logo, esse ΔH de menos 285,8 kJ por mol representa tanto o calor de formação da água quanto a entalpia de combustão do H2, do gás hidrogênio.
Na 4, nós temos carbono sólido se transformando em carbono gasoso. Nesse caso, a gente tem uma transformação de fase. Eu tenho uma substância saindo do estado sólido e indo para o estado gasoso. Na equação 5, temos carbono que reage com H2 para produzir C6H6. Isso aqui é o benzeno. Então, aqui eu não tenho um processo que representa a combustão. Para ser uma reação de combustão, eu teria que ter o O2 aqui como um dos reagentes. Porém, o C6H6, que é uma substância composta, está sendo formada pelo grafite e pelo H2, que são substâncias simples. Então, esse ΔH aqui de mais 48,9 representa o calor de formação do benzeno. Voltando aqui, então, à questão, dentre as equações citadas, tem ΔH representando ao mesmo tempo calor de formação e calor de combustão, a número 2 e a número 3. Isso corresponde à letra B. A questão de número 3 diz o seguinte: o metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta entalpia padrão de combustão, ΔH, igual a menos 890 kJ por mol. Letra A. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão, ΔH, da reação. Letra B. Sabendo que a massa molar do gás metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta ΔH igual a menos 222,6 kJ. Vamos então começar pela letra A. Escreva a reação de combustão do metano, indicando a entalpia padrão de combustão, ΔH, da reação. Na verdade, a questão quer que a gente escreva a equação de combustão, tá? A combustão, a reação é o processo, a equação é a representação que a gente vai fazer aqui. O metano é CH4, que vai reagir com O2 para ser uma reação de combustão, produzindo CO2 e água. Então, essa é a nossa equação química que vai representar esse processo, mas essa equação não está balanceada. Notem o seguinte, eu tenho aqui nos reagentes um átomo de carbono e nos produtos também um átomo de carbono. Porém, nos reagentes eu tenho 4 átomos de hidrogênio e eu só tenho 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui a água por um coeficiente 2, ok? Agora, a gente precisa balancear os oxigênios. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui e mais 2 aqui. No total, eu tenho 4 átomos de oxigênio nos produtos. E nos reagentes, eu só tenho 2 átomos de oxigênio. Logo, eu vou multiplicar o O2 por 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, agora ficam 4 átomos de oxigênio nos reagentes e 4 átomos de oxigênio nos produtos. Então, agora a equação química está balanceada. Eu também preciso indicar na nossa equação termoquímica a entalpia padrão de combustão. Esse valor foi informado no enunciado da questão. Então, o ΔH de combustão, o ΔH padrão, é de menos 890 kJ por mol. Esse ΔH indica o seguinte, que se eu queimar 1 mol de metano nas condições padrão, eu vou ter uma liberação de 890 kJ de energia sob a forma de calor durante esse processo. Sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás que, ao sofrer combustão, apresenta ΔH de combustão de menos 222,6 kJ. O ΔH de combustão padrão do metano é de menos 890 kJ por mol. Isso significa que a queima de 1 mol de metano vai liberar 890 kJ de energia. Logo, X mols vão liberar 222,6 kJ de energia, que é o dado informado pelo nosso problema. Como que a gente encontra o valor de X? A gente vai, então, multiplicar cruzado, ok? Então, eu tenho o seguinte, x vezes menos 890 vai dar menos 890x.
1 vezes menos 222,6 menos 222,6. X é igual a menos 222,6 dividido por menos 890. Então, fazendo essa divisão, a gente encontra aproximadamente 0,25 mol. Ou seja, nesse caso, eu queimei 0,25 mol de gás metano. Então, a gente tem as seguintes informações. A massa molar do metano é 16 gramas por mol e o número de mols é 0,25. Então, eu vou fazer a seguinte regra de 3. 1 mol corresponde a 16 gramas. Então, 0,25 mol corresponde a x gramas. E aí, a gente resolve a regra de 3. 1 vezes x dá x. 0,25 vezes 16 dá 4 gramas. Então, 4 gramas é a massa de gás metano que eu precisei queimar para liberar 222,6 kJ de energia. A questão de número 4 diz: muitos carros utilizam o álcool etílico como combustível. Sabendo que sua combustão total é representada pela equação química balanceada, a quantidade de calor liberada na queima de 141 gramas de álcool etílico é aproximadamente... Então, vamos aqui organizar nossos dados. A gente tem aqui a nossa equação química, dizendo que o ΔH é de menos 327 quilocalorias por mol. Isso indica que a combustão libera 327 quilocalorias para cada mol de álcool etílico queimado. E eu tenho que a massa queimada foi de 141 gramas de álcool etílico. Primeiramente, vamos calcular a massa molar do álcool etílico. Ok? Então, a gente vai fazer primeiro para o carbono, depois para o hidrogênio, para o oxigênio e depois a gente soma. Nessa molécula, nós temos 2 átomos de carbono, multiplicado pela massa, que é 12 do carbono, dá 24. No caso do hidrogênio, são 6 átomos, que multiplica a massa do hidrogênio, que é 1. 6 vezes 1 dá 6. E o oxigênio, eu só tenho 1 átomo de oxigênio e a massa do oxigênio é 16. Então, 1 vezes 16 dá 16. Então, se eu somar aqui 24 com 6 com 16, eu vou encontrar 46 gramas por mol. Então, 46 gramas por mol é a massa molar do álcool etílico. E como é que a gente calcula o número de mols? A gente pode simplesmente dividir a massa pela massa molar. A massa do álcool é 141 gramas. E a massa molar a gente acabou de calcular, que é 46 gramas por mol. Quando a gente divide 141 por 46, a gente obtém aproximadamente 3,065 mol. Então, a gente tem o número de mols do álcool e o ΔH de combustão. Notem o seguinte, o ΔH de combustão do álcool é de menos 327 quilocalorias por mol. Isso implica que a queima de 1 mol de álcool libera 327 quilocalorias de energia. Então, 3,065 mol vai liberar X. E aí a gente faz a regra de 3. 1 vezes X, X. 3,065 vezes menos 327 vai dar menos 1.002 quilocalorias de energia aproximadamente. Se a gente olhar para as alternativas, a que mais se aproxima do valor que a gente encontrou é a alternativa C, menos 1.000 quilocalorias. A questão de número 5 diz o seguinte: faça uma pesquisa sobre temperatura e calor com a finalidade de contribuir para a melhor compreensão do conceito de energia, variação de energia envolvida nos processos. Explique por meio de desenhos ou justifique a diferença existente entre calor e a temperatura. Justifique sua resposta com base nos conceitos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas. Então, vamos notar o seguinte: a temperatura vai ser uma medida do grau de agitação das partículas de um determinado sistema. A gente pode dizer que a temperatura é uma medida da energia cinética translacional média das partículas desse sistema. De uma maneira geral, a gente pode dizer que a temperatura vai nos informar o quão quente ou frio é um objeto em relação a um determinado padrão.
Se eu tocar em um objeto que está a 100 graus Celsius e um outro objeto que está a 50 graus Celsius, eu vou perceber que o objeto a 100 graus Celsius está mais quente do que o objeto a 50 graus Celsius, ok? E o que é calor? O calor é uma forma de energia em trânsito, tá? É uma maneira de transferir energia de um corpo para o outro. O calor é uma energia que vai ser transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo A e um corpo B. O corpo A está numa temperatura TA e o corpo B está numa temperatura TB. E a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Então, existe um fluxo de energia sob a forma de calor do corpo A para o corpo B. Essa energia vai sempre ser transferida do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a temperatura vai ser uma medida do grau de agitação das partículas. E o calor vai ser uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ok? É isso.